É isso mesmo que você clicou aqui pra ver. Os ET tá invadindo, atacando os Estados Unidos. É isso mesmo, Peter? Bora ver, acompanhar esse vídeo aqui que saiu no canal do Enerd, que o Peter postou. E eu estou louco pra ver, despertou minha curiosidade. Vambora, play. Atenção, isso não é um treinamento. Se você não estava numa caverna nos últimos dias, você deve ter visto uma conversa que tem objetos voadores não identificados atacando bases militares dos Estados Unidos. Mysterious drone activity over U.S. military airspace. Air Force officials. The mysterious drones have repeatedly Que papo é appeared esse? for over a week now. E aí, a gente viveu pra ver o primeiro ataque alienígena da história? Tem OVNIs habitando os oceanos do nosso planeta ou é tudo teoria do pessoal com capacete de papel alumínio? Quais os dados oficiais do governo sobre esse assunto? Você sabe o que significa defeito paralaxe? Eu não sei o que significa não, Peter. O que significa esse trem? Hey, Nerd, Trunks, Peter aqui! Peter aqui. Bom, agora sim parece que a gente tá vivendo um filme de ficção científica, né? Finalmente. Cara, Algumas ele é semanas atrás rolou um painel da 01. NASA com o Congresso americano e o Pentágono, e esse evento reuniu uma cacetada de especialistas para discutir os avistamentos e ataques de supostas naves alienígenas. Ó, teve falas de especialistas, teve denúncia, teve pressão do governo e para esquentar ainda mais, teve divulgação de vários vídeos e um monte deles já brotaram na internet. My gosh, they're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. E aí, finalmente dá pra dizer que a gente não tá sozinho? Ou é surto coletivo? Vem comigo que a gente vai mergulhar fundo nesse assunto agora. E se você gosta desse quadro Enerd Curiosidade, a gente precisa de você ajudando a gente nos comentários. Qualquer pergunta, qualquer sugestão a gente quer trazer pra você em forma de vídeo. E comenta Eu já também, deixei meu você voto lá, acredita tá? em vida extraterrestre? Tô lendo os comentários agora, valendo. Comenta aqui Ó, também. Vinícius, Vocês uma obsessão acreditam em humana. ET, rapaziada? Vocês acreditam em ET? Uma Comenta coisa é aqui. certa, né? Desde que o Quero moderno mundo, saber. os seres humanos são Sério mesmo, vou fascinados responder pelo todo assunto mundo. de extraterrestres. A ideia de avistar objetos voadores misteriosos existe há milhares de anos, muito antes dos filmes e programas de TV. Na história antiga, por exemplo, né, desde as pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas pelos homens das cavernas, até textos da Babilônia, em vários cantos do mundo, a gente tem a sugestão de fenômenos inexplicáveis no céu. Mas claro, quanto mais no passado essas coisas Isso é surgiram, verdade. mais essas coisas eram relacionadas a manifestações divinas. Percebe? Hoje você não tem esse paralelo, não faz essa analogia. Mesmo na Idade Média, já existiam relatos de avistamentos de luzes ou objetos estranhos no céu. Mas o conceito de vida extraterrestre ganhou força com o avanço científico na época do Renascimento, né? Quando os astrônomos, como por exemplo Giordano Bruno, começaram a propor a ideia de um universo infinito e que poderiam existir outros mundos habitados além do nosso. Mas o assunto de extraterrestre bombou mesmo no último século. Quanto mais a tecnologia avançava, mais crescia o interesse sobre a vida fora da Terra e os tais avistamentos de tecnologia extraterrestre. Um dos casos mais famosos, e você já deve ter ouvido falar, né, foi o incidente em Roswell que aconteceu em 1947 nos Estados Unidos. Porque assim, galera, o contexto dessa época era uma onda de relatos, sabe, de discos voadores para todos os lados. Todo mundo só falava isso. Nesse caso aqui, né, no caso de Roswell, o objeto voador pra lá de estranho caiu numa propriedade rural. E num primeiro momento a base aérea divulgou que era um disco voador, mas depois o exército voltou atrás e garantiu que era um balão meteorológico. Mas você sabe, não adianta desmentir. Pensar na queda de um disco voador, pô, é muito mais legal que um balão, percebe? Nessa década de 1940, Concordo. né, até do outro lado do oceano também tinha um monte de especulações sobre aviões avançados, ou até mesmo naves espaciais que supostamente foram desenvolvidos pelo Terceiro Reich na Alemanha. fico olhando Daí aqui frente, pra ver se eu tô no o futuro pode enquadramento, tá apoderar ligado? mais do Tem que que parar nunca em aqui. termos de naves extraterrestres. E vieram filmes como O Dia em que a Terra Parou, 1951, até chegar em ET, de 1982, Os Homens de Preto, Alien, o Oitavo Passageiro, e por aí vai. You won't. E tudo isso que eu trouxe de exemplo, galera, é pra gente partir do princípio que os discos voadores geram fascínio coletivo há muitas eras. Gera E mesmo, essa até eu mistura fico de assim, mistério, ah! imaginação continua a alimentar o interesse mundial pelos OVNIs e alienígenas. A gente Pra sempre ver vai ter conteúdo interesse como esse nisso. de Mas antes da ET. gente entrar nas notícias, primeiro a gente tem que definir alguns termos que vão aparecer toda hora nessa conversa, ok? Glossário. Ó, um dos nomes mais comuns é a sigla OVNI, que quer dizer Objeto Voador Não Identificado. E é a mesma coisa que UFO em inglês, que é Unknown Flying Object. É a mesma tradução. Unknown Esses Flying termos, OVNI Object. e UFO, são usados para referir a qualquer objeto ou fenômeno aéreo que as pessoas veem e não conseguem dizer o que é. Entende? Você pode olhar uma coisa. Se é uma coisa que você não sabe o que você está vendo, é um OVNI. É um objeto voador não identificado. Mas ó, tem um detalhe aqui. Um OVNI não Entendi. necessariamente é uma nave alienígena, percebe? Esse termo também pode incluir balões meteorológicos, drones, aviões desconhecidos, fenômenos atmosféricos, satélites,
qualquer coisa que for avistada e não for reconhecida pode entrar na categoria OVNI, mesmo que seja tecnologia humana ou fenômeno natural. Você sabia dessa, né? Então, quando você escutar alguém falando, eu avistei um OVNI, ou alguma autoridade dizendo, avistamos OVNI, não, eles não estão falando que estão avistando seres extraterrestres. E outra coisa que é bom ter em mente aqui é a definição de drone. E você vai entender isso logo mais, ok? A definição de drone é um veículo aéreo sem tripulação. Por isso, muitas vezes você pode se deparar com a sigla VANT, né? V-A-N-T, de veículo aéreo não tripulado. Na prática, galera, um drone também tem a característica de ser um objeto controlado de maneira remota, entende? Controle remoto, alguma coisa assim. Ou programado para voar como autônomo. E eu controlo o drone, tá? Ok, por que eu trouxe o conceito de drone para você? Pra quem não sabe, eu sou videomaker, entendeu? Uma das respostas que surgiram para os avistamentos misteriosos é que alguns dos objetos avistados podem ser OVNI drones. São... Galera, tô meio que passando mal esses dias aí, tá ligado? Tô com a dor no ouvido, de vez em quando vai e volta e parece que tá voltando. Então o que acontece? Se incomodar bastante, eu vou ficar só com um lado só, tá ligado? E é isso. Vamos lá, que deu uma cincadinha aqui. É foda. Objetos voadores pequenos que lembram drones, mas que aparentemente têm capacidades que a tecnologia humana ainda não conhece. Os OVNIs drones que têm sido avistados, eles conseguiram fazer proezas insanas, como por exemplo voar em atitudes e condições improváveis, fazer manobras inexplicáveis, atingir velocidades absurdas e até mesmo resistir a ataques de aviões militares. Well, if there's a thing, it's rotating. Já até bateu medo aí, né? Outro termo legal de você saber desde já é o AATIP, ATIP, que é a sigla de Advanced Aviation Threat Identification Program, ou seja, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Essa foi uma iniciativa de investigação aeroespacial financiada pelo governo norte-americano para estudar os supostos avistamentos de OVNIs. E olha essa informação, esse programa começou em completo segredo em 2007 e só foi levado a público 10 anos depois. Você achou suspeito isso? Outra sigla importante para o nosso assunto aqui é o UAP, Loucura mesmo. ou Fenômenos Aéreos Não Identificados. Bom, para quem não é do ramo, esse é um termo mais recente que tem sido adotado pelos órgãos governamentais, militares, pesquisadores para descrever avistamentos aéreos não identificados de maneira mais neutra. Esse termo foi escolhido justamente para evitar essa carga cultural associada ao OVNI, que muitas vezes sugere necessariamente uma ligação direta com extraterrestres. Hoje, né, a população, quando escuta, basicamente, a palavra OVNI, já associa diretamente com o extraterrestre. E não é. Então eles inventaram uma outra sigla para que ficasse neutra novamente, o que deveria ter sido com o OVNI também. Bom, agora que você já está por dentro dos termos, já está preparado para entender tudo desse balacobaco das aparições dos OVNIs, né? E a primeira sugestão tá de pegando, bota pra gente, Pedro. OVNIs no mar. No mar? A vida toda a gente sempre imaginou discos voadores aparecendo no céu. A novidade agora é que tem aparecido vários relatos de OVNIs saindo do mar. E tem até vídeos desses avistamentos. No caso, por exemplo, de um ex-almirante americano. Ele escandalizou o mundo inteiro, alertando sobre os objetos estranhos vindos do oceano. On what the government knows about UAP and does not know. Seriam um OSNI, objeto submarino não identificado. E esse almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, ele se chama Tim Gallaudet. E ele publicou um estudo sobre o risco de objetos estranhos aparecendo nos oceanos. E segundo ele, isso é um risco para a segurança marítima dos Estados Unidos e até mesmo para a segurança e sobrevivência da humanidade, né? Já que ninguém sabe ainda de onde essas naves vieram e quais as intenções delas por aqui. Por isso que nesse artigo ele destaca a necessidade de mais estudos e coleta de dados sobre os objetos submersíveis não identificados, né? Os USOS na sigla em inglês. Para ele isso deveria ser tema de atenção, assim como os OVNIs. De início você pode achar que esse cara é só um lunático, mas olha a argumentação dele. Humanity, and these include unidentified submerged objects in the ocean. We should not turn a blind eye, but instead boldly face this new reality and learn from it. Só para começar, ele trouxe exemplo de dois casos icônicos do passado que nunca tiveram resposta. O primeiro foi uma operação conjunta entre os Estados Unidos e o Canadá para remover minas no porto de Shelburne, na Nova Escócia, em 1960. Nessa ocasião, vários mergulhadores da Marinha canadense foram entrevistados e todos confirmaram que viram duas embarcações em forma de disco no fundo do mar. Você já viu um submarino em forma de disco? Pois é. Não se tem notícia de nenhum país no mundo que construiu algo parecido. E outro exemplo que esse almirante traz é sobre a tripulação de um navio da Marinha dos Estados Unidos que navegava pelo Golfo Pérsico à noite e a tripulação toda avistou uma área luminosa submersa no oceano. Esses dois casos nunca foram esclarecidos e o almirante deu o seguinte cartaz, se liga. Apesar do oceano cobrir 71% da superfície da Terra, menos de 25% do fundo do mar foi mapeado. Para ele, é perturbador o pouco conhecimento que a humanidade tem sobre os oceanos. Hoje, galera, a humanidade sabe mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre o fundo do mar. E o fato de que os objetos não identificados têm sido vistos entrando e saindo do espaço aquático e ninguém tem ligado alerta para isso é um sinal que o governo não está preocupado, não está preparado ou está escondendo informações sobre esses fenômenos.
E aí, já entrou na pilha do almirante Tim Gallaudet? Calma que pior. Véi, você já pensou? Opa, deixa eu tirar aqui, né, a propaganda, senão dá direitos autorais, aí não dá pro papai, entendeu? Vamos logo propaganda, pular o aqui, entendeu? Voltar aqui com o som do Peter e ir embora. Um cara chamado Luiz Elizondo é ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. E nos últimos anos ele tem feito denúncias pesadas que têm obrigado o governo americano a rever a conduta oficial dos começar a Estados Unidos. aparecer, viado. Que Esse Luiz loucura que Elizondo é chamou a isso. atenção do mundo inteiro quando ele renunciou ao cargo dele no Pentágono, onde ele chefiava um programa secreto que investigava fenômenos aéreos não identificados, os UAPs. Ele era simplesmente o chefe do programa de identificação avançada de ameaças aeroespaciais e logo que ele saiu da agência por vontade própria, ele logo denunciou publicamente que o Pentágono trabalhava com excesso de sigilo, falta de recursos e a resistência interna. Porque assim, segundo ele, essa postura do Pentágono estava impedindo o avanço das investigações. Isso poderia ser um risco sério. Daí ele resolveu jogar tudo no ventilador. Além de denunciar as falhas do Pentágono nesses assuntos, ele divulgou para a imprensa uma cacetada de vídeos alarmantes. This includes unwarranted criminal investigations, harassment, and efforts to destroy one's credibility. A maioria deles tinham imagens feitas nas cabines de pilotos das Forças Aéreas Americanas, e esses vídeos tinham imagens, dados do painel das cabines e áudio das comunicações entre os pilotos em perseguições aos fenômenos aéreos não identificados. Mas Peter, pode ser vídeo manipulado. Hein, velho? É, pode. Mas em setembro de 2019, um porta-voz do Pentágono confirmou que esses vídeos eram reais. Nessa época, o Pentágono lançou finalmente 3 desses vídeos e a própria Marinha dos Estados Unidos também confirmou que oficiais da inteligência naval também tinham mandado relatórios e outras provas de casos semelhantes para o Congresso americano. Ficou claro então que foi a partir da pressão que esse ex-cara do Pentágono fez que o Departamento de Defesa e o governo americano não podiam mais agir como se nada tivesse acontecido. Esse Luiz Elizondo, ele é mais destemido do que você imagina. Ele deu entrevistas várias vezes falando que o governo dos Estados Unidos esconde há anos vários materiais recuperados de discos voadores que teriam caído na Terra. Ele chegou até a escrever um livro de memórias da época que ele trabalhava no Pentágono contando sobre as investigações de UAPs. Eu não duvido disso aí não, tá? Duvido disso aí não, rapaziada. O livro dele rapaziada. se chama Iminente, por dentro Duvido da disso aí caçada não. do Pentágono por Eu OVNIs. falo dos Estados Ele Unidos, entrega- tá escondendo alguma ele fala dos perigos em coisa, potencial que as tramando tecnologias alguma extraterrestres coisa podem representar para a sobre humanidade. Fala também que extraterrestre, existe tá um ligado? programa ultra secreto de recuperação de acidentes de OVNIs e que o governo e empresas privadas Um detalhe importante, eu sou daquele tipo de cara que eu não acredito nem que os homens foi à lua, tá ligado? Isso pra mim é balela, conversinha fiada. E de outros planetas também, pra mim é conversinha fiada. trabalham juntos nessa. E ainda que o programa... Ai, ignorância sua, que você não estuda. Ai, não estudo todo pra falar com você, pra você acreditar, até papagaio fala. E é isso aí. Eu não acredito e ponto. E recuperar tecnologias e restos Deixa o biológicos like. de origem não humana. Nesse livro ele chegou a dizer na lata que a humanidade não é a única vida inteligente no universo. E nem é a espécie alfa, ok? Pra você ter ideia, o prefácio desse livro foi escrito pelo ex-subsecretário adjunto de defesa da inteligência americana. E ele disse que sem os esforços do Elizondo, o governo americano ainda estaria negando a existência dos UAPs. O Pentágono entra em cena. É claro que depois que o Elizondo jogou tudo no ventilador, não dava mais pro Pentágono fingir que o assunto não era com ele, né? E aí, finalmente, a partir de 2017, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a tratar o assunto dos OVNIs com um pouquinho mais de transparência para a população. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. E foi aí que o Pentágono assumiu a veracidade de alguns vídeos de avistamentos de OVNIs e de outros relatos de objetos misteriosos no oceano, como por exemplo o caso do navio de guerra USS Princeton, que relatou para o governo em 2004 que uma luz desconhecida perseguiu o navio no oceano por 2 semanas direto. Já pensou nisso? Esse caso é de arrepiar. Você quer ver? USS Princeton. Galera, alguns avistamentos bizarros vistos desse... Na moral mesmo, se eu tô no mar e essa parada fica seguindo a gente por 2 semanas, direto, piscando, irmão, não sai nem a agulha, não passa nem a agulha banhada no azeite. Vai por mim, tá? Esse navio motivou um oficial de operações a pedir reforços de 2 jatos da Marinha Americana. Eles atenderam o chamado e os pilotos foram guiados até o tal negócio estranho na água lá que perseguiu o navio. Nesse dia, as condições de voo estavam perfeitas. E quando eles chegaram no local indicado, não aparecia absolutamente nada no radar de nenhum dos 2 caças. Mas os 2 pilotos olhavam para a água e viam lá uma área de água do formato oval com ondas agitadas. Um desses pilotos contou que era como se uma construção de uns 30 metros de comprimento estivesse debaixo d'água prestes a submergir.
Consegue imaginar uma coisa de 30 metros submerso no oceano que ninguém faz ideia do que é e não aparece no radar? Só isso já era de espantar, né? Mas poucos segundos depois que os caras chegaram ali perto, essa coisa que estava na água subiu uns 50 metros, ficou pairando em cima do mar, fazendo movimentos que os pilotos nunca tinham visto antes. Os dois pilotos descreveram esse objeto como sendo ninguém tinha um iPhone pra filmar, sem não? penas e sem nenhum motor visível. Ou seja, uma construção que não fazia o menor sentido de estar voando por ali. Muito menos saindo da água. Daí um dos pilotos desceu com caça para se aproximar desse tal objeto, mas aí esse trambolho esquisito começou a evitar qualquer aproximação dele, fazendo manobras que o piloto disse que eram impossíveis. Então esse piloto decidiu fazer uma manobra agressiva para cima daquele objeto e o troço partiu vazado com uma aceleração insana e sumiu da vista deles em menos de 2 segundos. De acordo com o cálculos que eles fizeram depois, né, para esse objeto voar desse jeito, ele teria que voar mais rápido que Mach 3, que é mais de 3.700 km por hora. Você entendeu o que aconteceu aqui? Um suposto OVNI que perseguiu um navio por semanas por debaixo d'água foi avistado também por 2 caças. Daí, quando ele se sentiu ameaçado, ele subiu e voou numa velocidade absurda. Isso, galera, tem relato de vários oficiais, tanto dos pilotos quanto da tripulação do navio. Não é um ou dois inventando, não. E aí, tá convencido os OVNIs dominando o céu e o mar também? As reviravoltas de novembro... Peraí, na moral mesmo, se eu tô num bagulho desse, mano, se eu vou pra um negócio desse, eu pelo menos coloco uma GoPro no meu peito. Você viu as imagens que tá mostrando ali? Tá de sacanagem. Pega um iPhone, pô. Gente. Balela. Balela. É balela. Pelo amor de Deus. Nos últimos anos muita coisa aconteceu, né? Mas nada foi tão impactante como a nova audiência que rolou no Congresso americano agora há pouco, né? Na metade do mês de novembro de 2024. Várias testemunhas deram depoimentos como especialistas e ex-militares, inclusive aquele ex-funcionário do Pentágono, Luiz Elizondo. Mas o que mais abalou a galera foi um novo relatório do Pentágono que continha centenas de novos relatos de fenômenos aéreos não identificados. Mais de 750. Mas mesmo que o documento tenha chamado muita atenção pela quantidade de fenômenos inexplicáveis, o Pentágono não bateu o martelo confirmando que eles eram de origem extraterrestre. Para o Pentágono, a resposta para 300 desses avistamentos foram balões, satélites, pássaros, drones, que devem ter sido identificados de um jeito errado pelos testemunhos ou, né, os aparelhos de monitoramento. Só que ainda sobraram mais de 450 outros casos que continuaram sem nenhuma solução. E olha que curioso, o Pentágono só publicou esse relatório porque um dia antes, os membros da Câmara exigiram maior transparência governamental sobre assuntos de OVNIs. Mas por mais que o Pentágono tenha respondido à pressão e demonstrado até uma boa vontade desse assunto, nenhum relatório que eles divulgaram lá confirmou evidência de tecnologia extraterrestre. Na divulgação do Pentágono, todas essas centenas de casos foram situações com identificação errada ou eram avistamentos de tecnologia humana desconhecida. Mas se é desconhecido, como é que eles podem dizer que é humano? Eu acho suspeito, né? O que o relatório dá a entender é que o que eles não conseguem explicar a origem deve ser então tecnologia vinda de outros países e que simplesmente os Estados Unidos não têm conhecimento. E por outro lado, parte dos avistamentos que pilotos militares, comerciais e até pessoas comuns podem ter visto seria, na verdade, tecnologia militar americana que estaria ainda em segredo. Mas aí que tá, os pilotos militares que deram de cara com esses objetos estranhos concordam com o fato. Mesmo essas coisas nunca serem detectadas pelos aparelhos, mesmo acontecendo situações de ameaça à segurança, o fato é que nenhum deles conseguiu derrubar essas coisas voadoras. E os detalhes de alguns relatos deles deixaram todo mundo de cara. Hostilidade militar. Um funcionário aposentado do Pentágono, Chris Mellon, ele deu uma entrevista no jornal Daily Mail. E nessa entrevista ele contou que ele presenciou naves grandes liberando de drones contra várias bases militares dos Estados Unidos e que essa é uma situação que faz parte até de um padrão muito maior e muito mais sinistro que tem ameaçado várias instalações de segurança nacional americana. Segundo esse cara, tá acontecendo investidas militares contra as bases americanas. Acontecendo, ok? No gerúndio. E sabe o que é mais doido? Esse funcionário também confirma que os aparelhos mais modernos que as Forças Armadas têm para monitorar o espaço aéreo simplesmente são inúteis para detectar esses drones. E quem quer que seja que está controlando esses drones não está fazendo questão nenhuma de esconder a existência deles. Para ele é como se eles quisessem ser vistos mesmo, sabe? Além disso, um porta-voz da base aérea de Edwards, nos Estados Unidos, contou que os investigadores estavam monitorando cada situação dessas para determinar se tem alguma má intenção com esses drones misteriosos e mesmo que não tenha, eles estão tentando descobrir quem está fazendo isso e por quê. E até agora, nada. Agora pensa comigo, se esses drones que saem de uma nave-mãe fosse uma investida militar de outro país contra os Estados Unidos, por que até agora nenhum outro país assumiu esse ataque? Você percebe que mesmo que o governo negue que tenha qualquer coisa alienígena aí, os militares só têm contribuído para a ideia de que tem alguns paradas desconhecidos aprontando cada vez mais por aí? Explica.
É porque, tipo assim, a minha opinião, com certeza é algum outro país que tá aí, sei lá, né, escaneando o território. Vai saber. Explicações, vamos ver. O Pentágono ele tem tentado remendar essa história toda com vários termos meio esquisitos para justificar os avistamentos desses drones misteriosos, né? Naves, dos vídeos, né? Até das leituras anormais dos instrumentos. E por aí vai. Uma das justificativas é o fenômeno paralaxe. Você já ouviu falar? Bom, esse é o conceito da astronomia e eu vou tentar explicar de forma simples aqui, que é difícil. Bom, milhares de anos esse termo é usado pelos astrônomos, desde a época da Grécia Antiga. E ele serve para medir a distância entre os objetos no céu. Aí você pode fazer a experiência agora junto comigo. Bora! Estica tua mão para frente e faz um joinha. Observa a direção do seu dedão, né? E não mexe a sua mão, tá? Agora fecha o olho esquerdo e continua olhando com o direito. Agora, você ficar alternando, né? Um olho fechado e o outro aberto, você vai perceber que o seu dedão tá uma hora mais pra lá, outra hora mais pra cá. Percebe? Ele vem pra cá, uma hora pra lá. O defeito paralaxe explica essa percepção de deslocamento de um objeto por conta da mudança do ponto de vista do observador. Então, quando você olha fixo para um objeto com um olho de cada vez, dá a impressão que o objeto foi mais pra direita ou pra esquerda. Isso acontece por causa da distância dos nossos olhos. Então é como se a gente estivesse olhando uma mesma coisa de dois ângulos vivendo diferentes. e aprendendo. Então o erro de paralaxe é um erro que a gente comete quando fica numa posição de observação que não vai dar pra gente a verdadeira posição do objeto. E pro Pentágono, vários avistamentos que dizem que o objeto mudou de lugar extremamente rápido pode ser explicado pelo defeito de paralaxe. Essa cola pra você, eu não quero colocar linha na fogueira, mas vai lembrar que muitos dos casos aí envolvem pilotos militares extremamente competentes. Além disso, o Pentágono justifica outras atividades como o erro humano de interpretação, que seria, por exemplo, como ver um satélite mais baixo na órbita e confundir como se fosse uma nave tão diferentona que não poderia ser humana. E, por fim, outras justificativas sobre os instrumentos de navegação, os radares, sonares, por aí vai. Sendo máquina, sempre pode rolar um erro de leitura ou falha no funcionamento que impede que certos objetos sejam detectados. Então, por mais que o Pentágono tenha liberado vídeos e admitido atividades inexplicáveis no céu e no mar, não tem nenhuma confirmação oficial de ataque alienígena. Mas e aí, o que você acha disso tudo? É melhor ficar com o pé no chão junto com o Pentágono ou bora correr para as montanhas que os aliens estão por aí? O que você acha? Existe vida fora da Terra? Por que você acha isso? Comenta Balela. já sugere outro quadro pro Enem de Curiosidade. Tá bacana demais poder conversar sobre isso com vocês. E pra vocês Balela, é balela, é falso. Ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. A gente fala tudo sobre cultura pop. Super-heróis, ciência, música, quadrinhos, filmes, Tamo junto, animes, Peter. é bom demais, né? Então fica com a gente, obrigado por esse vídeo. Até a próxima, galera. Tamo Fui. junto. Rapaziada, é isso aí. Deixa o seu like. Pra mim é balela. Não existe vida nenhuma fora da terra, a não ser o Espírito Santo de Deus, a não ser Jesus Cristo, a não ser o nosso Deus. Tá ligado? Esse é o meu pensamento e tamo junto. Se você compartilha do mesmo pensamento que eu, deixa o like. E se você não compartilha do mesmo pensamento que eu também, deixa o like aí também. Se você não tá inscrito, se inscreva e comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha dessa balela toda de alienígena e os Estados Unidos está escondendo isso aí pro mundo todo. Tá ligado? Tamo junto e valeu e foi.